Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira, dia 17 de outubro. A relatora e senadora Elisiane Gama, da CPMI do dia 8 de janeiro, pediu hoje o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Elisiane, Bolsonaro deve ser responsabilizado pelos crimes de associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado por condutas dolosas. A relatora pediu ainda o indiciamento do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do governo de Bolsonaro, Walter Souza Braga Neto. A lista dos indiciados inclui o nome de mais 50 pessoas, incluindo o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, da deputada federal Carla Zambelli, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ao todo, foram 4 meses de comissão parlamentar mista de inquérito, 20 depoimentos e mais de 900 documentos obtidos. A votação do relatório final deve ficar para amanhã, quarta-feira. O 7º voo da Força Aérea Brasileira já está em Roma para auxiliar brasileiros repatriados em Israel. O avião, com ajuda humanitária e equipe médica, deve retornar amanhã. E um outro voo aguarda autorização para repatriar brasileiros que estão em Gaza e esperam há dias pelo avanço na negociação entre Israel, Palestina e Egito para a abertura da fronteira na cidade de Rafah. O avião da FAB, que faz o 7º voo de repatriação de brasileiros vindos de Israel na operação Voltando em Paz, pousou nesta manhã em Roma, na Itália. A aeronave enviada pelo governo para resgatar brasileiros que estão na zona de conflito também levou 35 purificadores de água e 2 kits de medicamentos e insumos para serem utilizados na assistência humanitária no Oriente Médio. A faixa de Gaza enfrenta escassez de suprimentos médicos e problemas de fornecimento de eletricidade e água. Os purificadores têm potencial de geração de mais de 5 mil litros por dia de água potável, trabalhando 24 horas. Cada kit de assistência humanitária é composto por medicamentos e insumos, como anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, além de luvas e seringas. De acordo com o Palácio do Planalto, o material é suficiente para atender até 3.000 pessoas ao longo de um mês. Uma equipe formada por 2 psicólogas, um médico, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem da Força Aérea Brasileira também chegou com a aeronave. Eles darão apoio aos passageiros na volta ao Brasil. A previsão é que o voo com os brasileiros repatriados retorne ao país nesta quarta-feira. E segundo o Ministério das Relações Exteriores do país, veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah para resgatar o grupo de 32 pessoas que permanece abrigado nos arredores da fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Os brasileiros aguardam negociações entre Israel e Egito para serem autorizados a cruzar a fronteira e poder se deslocar até o aeroporto do Cairo, a cerca de 350 quilômetros, onde vão ser resgatados pelo avião VC-2 da Presidência da República. O regime do Hezbollah, que surgiu em 1982, vem crescendo militarmente e é considerado terrorista para alguns países como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Agora, o quanto a comunidade internacional está certa. Será o grupo realmente mais perigoso que o Hamas para Israel? O mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios, explica pra gente. É perfeitamente possível dizer que o Hezbollah é muito mais perigoso que o Hamas por 2 motivos. O primeiro deles é que o Hezbollah é um partido político. Além de ser um grupo terrorista considerado como tal por diversos países, ele tem um partido político, ele tem uma vida política, ele tem uma vida parlamentar dentro do Líbano. Então ele é muito mais perigoso do que o Hamas, que é apenas uma milícia armada. E por outro lado, justamente por ser um partido político que tem uma milícia armada e responsável por parte da segurança do Líbano, o Hezbollah tem muito mais armas que o Hamas. Então hoje o poder militar do Hezbollah é infinitamente maior que o do Hamas. Então, quando a gente fala de todo esse processo entre Hezbollah e Hamas, a gente tem que pensar muito nessa possibilidade de que o Hezbollah hoje tem muito mais poder de fogo em suas mãos.
A comida está acabando em Gaza, onde o cerco total ordenado por Israel impede a entrada de bens essenciais como água, eletricidade e combustíveis. Uma agência da ONU informou hoje que só há comida para mais 4 ou 5 dias. O alerta foi feito nesta terça-feira pelo Programa Mundial de Alimentos. Enquanto isso, continua o cerco do exército israelense ao território palestino após o ataque do Hamas que desencadeou o conflito. E um acordo para a entrada de ajuda humanitária em Gaza continua travado. Israel declarou guerra contra o Hamas depois que o grupo islamita executou, a partir da faixa de Gaza, uma ofensiva sem precedentes contra o território israelense em 7 de outubro, que deixou pelo menos 1.400 mortos, a maioria civis. Desde então, a faixa de Gaza, um território palestino estreito e superpopuloso governado pelo Hamas e que está sob bloqueio israelense, é bombardeado sem trégua. Os ataques deixaram pelo menos 2.750 mortos, também majoritariamente civis. Israel determinou que os moradores do norte de Gaza sigam para o sul do território e milhares de deslocados estão na passagem de fronteira de Rafah com o Egito, o único acesso que não é controlado por Israel, com a esperança de fugir. Mas a passagem está fechada, o que impede a entrada de ajuda humanitária. E de volta ao Brasil, os preços dos alimentos nos supermercados caíram em setembro. No ano, o setor registra a segunda maior queda nos últimos 15 anos. O índice de preços dos supermercados registrou deflação de 0,85% em setembro, de acordo com dados revelados pela Associação Paulista de Supermercados, em parceria com a FIPE. O resultado consolida a tendência de queda pelo 4º mês seguido, acumulando deflação de 1,36% no ano, o segundo menor resultado dos últimos 15 anos, superado apenas por 2017, quando registrou deflação de 2,58%. As categorias que registraram as principais quedas no mês foram os produtos in natura e produtos semi-elaborados. Também tiveram queda os artigos de limpeza, produtos industrializados e artigos de higiene e beleza. Entre os semi-elaborados, que tiveram queda de 1,82% em setembro, os destaques vão para a redução nos preços do leite, da carne bovina e dos pescados. No acumulado em 12 meses, a inflação nos supermercados de São Paulo desacelerou de 1,62% em agosto para 0,72% em setembro. Os destaques na comparação são os alimentos e os produtos semi-elaborados. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.